Graça e paz, irmãos. Amém? Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25. Depois eu vou ler também Efésios 4, 1 e 2 e Colossenses 3, versículo 12. Amém? Gálatas, capítulo 5, vinte e dois ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Graças a Deus que nós temos a palavra para nos ensinar e para nos mostrar coisas importantes ao nosso respeito. Eu sempre procuro frisar aqui, irmãos, entre nós, que ao lermos esses versículos, nós vemos que nós não apenas temos mandamentos para obedecer, para cumprir da parte de Deus, mas que sim, que nós somos um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus, restaurados novamente à imagem e semelhança do Senhor. E então, por isso que nós somos capazes de poder obedecer, de viver, de praticar essas palavras. Ao notar alguns detalhes nesses versículos que nós lemos, nós vemos que andar em mansidão, como também humildade, longanimidade e essas coisas, são resultados de nós termos uma vocação a que nós fomos chamados, como filhos de Deus, né? Pois a palavra diz, andeis de modo digno da vocação. Então nós somos vocacionados, nós somos filhos de Deus. E por sermos vocacionados, por sermos chamados filhos, é que então nós temos essa extensão natural de viver em mansidão, né? Pois a palavra diz, andeis de modo digno dessa vocação. Como? Com toda humildade, com toda mansidão, com toda bondade, com toda misericórdia, e todas essas coisas que fazem parte desse fruto que nós somos, após nascermos de novo, após termos nascido de novo em Cristo Jesus. Temos voltado ao início do plano que Deus havia feito para o homem lá no início, mas com o pecado houve a queda. Em Adão nós caímos, mas em Cristo nós fomos levantados novamente e restaurados para vivermos novamente o plano que Deus tem para nós. Mais uma vez em Colossenses nós vemos aqui que como eleitos de Deus, santos e amados, Ele então nos exorta a nos revestirmos de ternos afetos, mais uma vez de mansidão aqui, por sermos eleitos, por sermos amados, por termos sido vocacionados, por sermos o fruto do Espírito. Por todas essas coisas, então, irmãos, é que nós podemos então caminhar na palavra e então aprendermos aqui a disciplina do Senhor, a justiça do nosso Deus, que vai nos ensinando então as regras da vida de alguém que está em Cristo, de alguém que tem esse núcleo dentro de si, esse poder que há em nós, através do Santo Espírito, através dessa nova natureza divina que há dentro de nós, de cada um de nós. É só darmos vazão, é só crermos nisso, e aí pela fé fluirmos desse Espírito renovado que há em nós, em Cristo Jesus. Como diz na palavra em Gálatas 2,
Versículo 20, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Então, por isso, nós podemos viver cada uma das palavras do Senhor que nós vamos aprendendo aqui na caminhada. Amém? Sobre mansidão, nós temos falado aqui ao longo das semanas, né, nesse mês. E só para a gente relembrar aqui o que a gente já falou, para então darmos continuidade, nós falamos aqui que a mansidão é o temperamento de espírito no qual nós aceitamos todos os propósitos de Deus como bons, sem resistir, sem temer, sem murmurar, por confiar em seu amor e saber que ainda assim, em qualquer circunstância, Ele é fiel e justo e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive aquelas que aparentemente são ruins e que nós não compreendemos. Amém? Também falamos que a mansidão é a capacidade que o Senhor colocou dentro de nós para suportar bem as recriminações e até mesmo os insultos, danos e homens maus, mesmo quando praticando o bem, e não sermos provocados facilmente à irritação, mas sermos livres de amargura e de contenção, tendo tranquilidade e estabilidade no espírito, ao entender que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo está na permissão dele e pode ser usado para nossa correção, purificação, aperfeiçoamento ou qualquer outro propósito determinado por ele. Amém? É a virtude de sermos totalmente seguros na dependência de Deus e na sua justiça, não na nossa. Né? E não em nós nos preocuparmos em se defender, se justificar ou se vingar diante de uma injustiça ou até traição, por conhecer a Deus e saber que, como filho, nós temos todos os seus recursos infinitos à nossa disposição. Então nós não temos que brigar, nós não temos que bater, nós não temos que revidar, simplesmente descansar e entregar nas mãos daquele que julga retamente, como Jesus fez. Ele é o nosso exemplo e foi assim que ele fez e é assim que ele nos ensina. Amém? Então hoje, dando continuidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que a mansidão, né, contemplando tudo isso que nós já falamos, é importante nós dizermos que a mansidão não implica que nunca há um lugar de irritação para o homem manso, para o homem gentil. Contudo, a pessoa que mostra essa mansidão que vem de Deus, ela se zanga pelo motivo correto e contra as pessoas corretas e da maneira correta e no momento correto e pelo tempo correto. E é isso que faz toda a diferença. É nós mostrarmos ira da maneira correta, né? E tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus também. Tá? Então é importante nós complementarmos a palavra, né, de mansidão que o Senhor tem nos dado, falando esse aspecto também, que não significa que uma pessoa mansa ela nunca se irrita, porque o Senhor ele se irrita também. E nós temos a natureza do Senhor, a natureza de Deus. Ele é a nossa referência e pela palavra de Deus nós temos aqui exemplos onde nós vemos que o próprio Senhor Jesus ele também mostrou ira, mas no momento certo, no motivo certo, contra as pessoas certas, no tempo certo. E tudo com um propósito bom, que sempre vai reger aquilo que você vai fazer quando você é direcionado pelo Espírito de Deus. Sempre haverá um bom propósito por trás. Peço para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 2, vou estar lendo do versículo 13 ao 17, onde nós vamos aqui acompanhar um exemplo dessa irritação de alguém que nós sabemos que era manso e humilde de coração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 2, versículos 13 ao 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas:
Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. E lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus aqui, ele mostrou aqui irritação e ira contra aquela cena que ele estava vendo ali, onde aquelas pessoas estavam fazendo da casa do Pai, da casa de oração, uma casa de comércio, uma casa para obtenção de lucros, fora totalmente dos propósitos e da vontade de Deus. Então isso aqui é só um exemplo, irmãos, para que a gente possa então identificar que realmente, mesmo nós sendo mansos de coração, mansos como nós temos aprendido e buscado no Senhor, para que a gente venha crescer nisso, nós também temos ira que pode fluir de dentro de nós diante de algo que não agrada ao Senhor, diante de algo que você sabe que não é bom, que é mal, que é injusto, que é ruim, e que você se zanga, você se ira, né, diante de algo que você ali, Deus te coloca até mesmo para acusar o pecado, para denunciar o pecado, como muitos dos profetas que o Senhor levantou ao longo dos séculos atuaram, né, como Jeremias, como João Batista, que denunciavam o pecado do povo, da geração em que eles viveram ali, e que mostraram irritação, mostraram ira, né? Nós podemos até ver nas pregações de João Batista que não eram muito dóceis, né? Não eram muito maleáveis. E ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então nós entendemos isso, mas tudo, irmãos, pelo Espírito. Você tem que discernir, até mesmo como o pastor ministrou ontem aqui. Se Deus te dá algo, uma palavra para falar com o irmão, vai e fala. Mas se Ele não te deu, não se atreva a fazer isso. Não se atreva a exortar uma igreja, a querer disciplinar uma igreja, se não for pelo Espírito de Deus. Porque você vai pagar o preço por isso, certamente. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que é importante falarmos sobre a mansidão é que ela descreve a habilidade, né, de receber críticas, comentários, até cruéis ou mesmo contraditórios, com bom coração, sem você se abalar, sem você se enfurecer, sem você querer ali, sabe, cair para cima ali daquela pessoa que te criticou ou que discordou da sua opinião, que tem uma opinião diferente da tua. Eu creio, irmãos, que um dos aspectos da sabedoria é você saber ouvir opiniões diferentes da sua e analisar, porque pode ser que você esteja errado mesmo. Pode ser que a opinião do outro seja melhor. Existe essa possibilidade. Não descarte. Pode ser que a tua opinião seja melhor. E quando a pessoa ouve também, vocês conseguem unir ali as ideias e daquela mistura sair algo melhor ainda. Mas muitas vezes nós somos ainda crianças, né? No sentido de ainda, sabe, bater o pezinho. Eu tenho que vencer a discussão, eu tenho que ganhar esse debate, e a minha opinião tem que prevalecer, e pronto. E a gente só perde com isso. Às vezes perdemos oportunidades, perdemos ali a melhor ideia de fazer algo que traria benefícios para você mesmo, e você acaba abrindo mão de pegar ali uma boa ideia que uma pessoa está te dando, ou um conselho, e você despreza, e quem sofre com isso é você mesmo. Então a mansidão, irmãos, nos dá esse aspecto, nos acrescenta essa sabedoria dentro de nós não nos abalarmos, não nos enfurecermos por conta de uma crítica ou por conta de uma opinião diferente da nossa. Mas você recebe com bom coração e analisa. Às vezes vai ser melhor, às vezes não vai ser, às vezes a pessoa falou besteira, às vezes você está falando besteira. E assim, com bom coração, você consegue analisar tudo, porque é na calmaria que você consegue ponderar as coisas. Não é na ira, não é no nervosismo, não é na gritaria. Não é assim. A Bíblia fala que é em paz que nós semeamos paz, né? É em paz que nós semeamos a justiça. A justiça de Deus não opera senão na paz. Amém? Então, exemplo, quando o teu nome é colocado numa controvérsia, isso é terrível, né? Não é fácil lidar com isso, né? O seu nome surgir em conversinhas de uma forma injusta, simplesmente porque alguém, né, quis fazer maldade.
quis dar um falso testemunho, quis colocar o seu nome ali para ser denegrido. Mas a mansidão do Senhor, essa virtude poderosa que o Senhor tem colocado dentro de nós e que nós temos buscado aqui, irmãos, ela vai nos fazer, como nós já falamos anteriormente, o quê? Entregar nas mãos do justo juiz. Deus, Ele sabe realmente quem fez, quem não fez, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas quando você desce ao nível, você acaba se sujando também. O teu nível não é embaixo, irmãos. Nosso nível agora é lá em cima. É nas regiões celestiais, aonde o Senhor Ele julga. É onde o Senhor Ele reina. E a palavra de Deus vai dizer que nós, como igreja, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos lá em cima, não estamos aqui embaixo. Nós não temos que descer no nível do inimigo. No terreno do inimigo, ele vai saber lutar melhor do que você. Mas nós estamos nos lugares altos com Cristo Jesus. Então, não se rebaixe, não desça ao nível, não caia na armadilha. Se estão falando mal de você, se estão falando de forma mentirosa contra a tua pessoa, entregue-se como Jesus fez, entregue-se ao Pai, entregue-se ao justo juiz. Amém? Aleluia. Ser manso é ser capaz de discutir coisas sem perder a linha, sem perder o temperamento, devido a observações contrárias às nossas, até maldosas, estando ou não com a razão sobre um assunto. Ou seja, basicamente é não perder, a compostura, quando não perder a paz, sabe? Não sair da paz, como muitas vezes nós falamos. Não perca a sua paz por causa disso. Não saia da graça, nós falamos muitas vezes. Quando nossa opinião é questionada, quando somos atacados. E até mesmo quando isso acontece, irmãos, quando nós tentamos pregar o evangelho para alguém. Não acontece? Não somos criticados às vezes? Quando nós tentamos falar de Jesus para as pessoas ou dar o nosso testemunho de uma forma que para nós aquilo é a melhor coisa da nossa vida, mas às vezes para a pessoa olha para nós e fala, que isso, mano? Não é para tudo isso também, né? Para quê? Chorar, tantas vezes eu falo, e vou falar até o último dia da minha vida, que o meu encontro com Jesus foi mais forte para mim, foi uma experiência mais poderosa na minha vida do que o dia dos nascimentos dos meus filhos ou o dia do meu casamento, que foram dias gloriosos para mim, para minha vida, para minha história. Mas nada se compara ao dia que eu encontrei a revelação do grande amor de Deus por mim, em Cristo Jesus, de entender realmente o que significa a cruz. Quando você entende realmente o que foi a cruz, o que foi Deus enviando o seu Filho para dar sua vida por mim, por você, é algo que realmente, pelo Espírito, quando é revelado isso ao teu Espírito, é algo incomparável. Nada se compara. Então, em 2 Timóteo, peço para você abrir capítulo 2, versículos 24 e 25, vai então nos confirmar esta verdade que nós acabamos de compartilhar sobre nós temos essa capacidade de suportar as críticas, de suportar opiniões contrárias, de suportar aquilo que alguém se levanta contra nós. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor ela vai se confirmando. E ela diz assim, 2 Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender. Olha, irmãos, só com esse versículo aqui, isso já faria diferença na vida de muitos e muitos irmãos que contendem, que entram em contenda, que brigam mesmo, para valer. Olha, e xingam até palavrão. E são servos do Senhor. Conhecem a palavra, mas usam talvez outros versículos para justificar tal conduta muitas vezes. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara, ela diz, e ao servo do Senhor não convém contender. Contender significa brigar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem. Olha, irmãos, os que resistem, os que se opõem, os que falam contrário, os que criticam. A Bíblia está falando para nós sermos mansos com esses, mansos com aqueles que concordam com tudo que a gente fala, ou que são sempre legais com a gente, é fácil. Mas e com aqueles que discordam? Aquele que se levanta no meio, eu não concordo, eu não aceito,
Eu não acho que é assim. Como é que você tem reagido? Tem reagido bem? Tem reagido com mansidão? É um aprendizado, irmãos, é um aprendizado, porque o nosso orgulho, muitas vezes, ele vai querer nos defender ali, né? Gerar em nós uma justiça própria para você defender, para você brigar, para contender, para fazer valer a tua opinião. Mas nós estamos aqui com o coração aberto para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, amém? Como crianças, nós oramos ao Pai, nos ensina, Senhor, nós queremos ser como Jesus. Não queremos ser como nós éramos antes, não queremos ser com aqueles que fazem sucesso no mundo por terem uma característica talvez de brigador, de uma pessoa que contende e que ali sabe falar bonito, e às vezes as pessoas querem seguir o exemplo, mas o nosso exemplo é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, até mesmo nesse texto, nós podemos ver que a responsabilidade daquela pessoa entender ou não nem é nossa, mas sim de Deus. É Deus que concede a revelação para as pessoas, irmãos. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós apenas instruir, cabe a nós apenas falar, ensinar, com paciência e com mansidão, mesmo aqueles que resistem. Tendo oportunidade, falemos. Tendo oportunidade, vamos abrir a nossa boca e vamos ensinar a palavra de Deus. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas nos critiquem por isso, não importa. Como eu acabei de falar aqui, basta nós obedecermos aquilo que nos cabe. Aquilo que Deus quer e tem nos ensinado a cada um de nós. Basta nós obedecermos e fazermos a nossa parte, porque a parte dele é com ele. A parte da pessoa é com ela, em nome de Jesus. E para concluir aqui, eu vou ler mais um texto, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Para nós concluirmos, aleluia, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Então, assim como o Senhor Jesus, irmãos, que nós devemos ter essa consciência de que se for necessário sofrer para que alguém seja conduzido a Deus, através da sua vida, através da sua perseverança, na sua conduta, em procurar viver uma vida de santidade, até mesmo aqueles que vierem, puderem até criticar você por terem falado ali, por terem dado testemunho, é olhando a sua vida que eles vão se constranger, como foi falado aqui, né? De modo que naquilo que falam contra vós, eles fiquem envergonhados, ao verem o seu bom procedimento em Cristo. Então é na nossa caminhada, leva tempo às vezes, você não sabe o tempo de cada um, mas a verdade é que essa sua renúncia, essa sua vida de consagração, de testemunho, ela vai ser usada por Deus para conduzir outras pessoas à presença dEle. E das formas mais improváveis, que a gente não tem que ficar tentando adivinhar aqui, porque isso dá trabalho e na maioria das vezes a gente erra, da forma como a gente imagina, e Deus faz de uma forma totalmente diferente para alcançar esse, aquele outro, sabe? Mas da nossa vida é ter constância. E isso é fruto de uma vida de comunhão, de intimidade, onde você vai renovando na presença do Senhor as suas forças, para que você continue batalhando a batalha da fé até o fim dos seus dias, como Paulo, né? Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. E assim a gente vai combatendo o bom combate dia após dia, através da palavra de Deus, alimentando ela no nosso coração, orando, louvando ao Senhor, em nossa intimidade, em nossa comunhão,
nos cultos, e assim a gente vai sendo ensinado, exortado, sempre enchendo-nos com o Espírito, para vivermos pelo Espírito. E assim nós seremos, irmãos, recompensados de uma forma que a gente nem pode imaginar quando o nosso dia chegar. Amém? Vai valer a pena, como nós cantamos, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, tudo que nós fizemos realmente vai ser realçado de tal maneira por Deus que nós não vamos olhar para tudo aquilo e falar, eu não tinha noção do que o Senhor havia preparado para mim. Eu não tinha noção. Se eu tivesse noção, eu tinha feito ainda mais. Tinha trabalhado ainda mais, tinha me entregado ainda mais. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo, irmãos, pelo Espírito, que tudo aquilo que nós iremos contemplar, nada irá se comparar àquilo que a gente poderia sonhar nos nossos maiores sonhos. Porque a palavra de Deus, ela confirma dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou àqueles que o amam. Então não há como nós imaginarmos, irmãos. Então vai valer a pena renunciarmos ao pecado, crucificar a nossa carne e andar no Espírito, mergulhando aqui nas virtudes que o Senhor tem para nós e deixando fluir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, essa prática, essa mansidão, esse comportamento em nome de Jesus que nós aprendemos aqui hoje e que nós temos aprendido. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por mais essa porção, mais esse tempo precioso que Ele nos concedeu para vivermos mais uma semana vitoriosa pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, Pai, por mais um dia aqui na Tua casa com os nossos irmãos.